Então, boa noite a todos que estão presentes. Essa é mais uma aula da disciplina de estágio supervisionado 1, estágio supervisionado 2, 3 e 4, do curso de licenciatura em computação do IFTO Campus Araguatins. Eu sou o professor Menezes Júnior e hoje nós vamos estar estudando, aprendendo, refletindo sobre o PAE. Mas que PAE é esse? PAE. Plano de Atividades de Estágio, certo? Ele é um documento que ele deve ser apresentado antes de vocês iniciarem a regência. A maioria de vocês está fazendo a observação, a etapa de observação neste momento, e muitos iniciarão ou vão iniciar agora, ou já iniciaram a regência. Principalmente para vocês que são de estágio supervisionado 1, e muitos de vocês não conhecem ainda esse documento, né? Alguns já conhecem, mas a grande maioria não conhece, que é o PAE, Plano de Atividades de Estágio. Eu vou passar o modelo para vocês, como eu já disse, todos os documentos, eles estão disponíveis na aba estágios lá do site do FTO, mas eu vou passar também esse modelo para que vocês possam estar utilizando. Eu vou apresentar o documento página a página, explicando cada um dos tópicos dele, e vocês, se tiverem qualquer dúvida ao longo da aula, vocês podem levantar a mão, tá fazendo as perguntas de vocês, tá bom? Para que a gente possa saná-las e vocês possam fazer o melhor PAE possível. Bom, então a primeira coisa que nós temos no PAE é a capa, como de praxe em todo o trabalho acadêmico, né? Vai ter esse cabeçalho aqui, vocês não precisam se preocupar muito com ele, porque essas informações, elas já vêm inseridas, e aqui não é necessário estar fazendo nenhuma alteração. Mas logo abaixo vem aqui o nome completo de vocês, certo? Lembrei de colocar o nome em caixa alta, nos mesmos padrões de trabalhos acadêmicos da ABNT, certo? Do nome completo de vocês. É importante que eu deixe uma coisa clara, embora alguns estagiários vão fazer estágio em dupla, em trio, na observação ou na parte da regência, o PAE, o Plano de Atividade de Estágio, o programa básico, que são as frequências, e o relatório final de estágio, ele não pode ser feito em grupo, levar o nome de todos aqui, tá bom? Cada estagiário tem que ter o seu PAE, o seu relatório, o seu programa básico separado, individual, tá bom? Então aqui vai o nome de vocês, o nome de quem está escrevendo esse PAE. Abaixo do nome, nós temos o título e o subtítulo. Sim, porque o PAE, ele nada mais é do que um projeto que vai narrar, descrever o que você vai fazer durante o seu estágio. E o seu estágio vai ter que ter um título, um subtítulo, vai ter que ter um tema. Vocês que são estagiários do curso de licenciatura em computação, vocês não têm a disciplina específica de informática nas escolas públicas ainda, mas vocês vão trabalhar a informática de uma maneira interdisciplinar nas disciplinas que constam na grade curricular das escolas. E aí, a ideia é que vocês tiverem de execução do projeto de vocês, isso tem que virar o título de vocês, certo? Então, por exemplo, se você vai trabalhar determinada ferramenta no ensino de determinada disciplina, já está aí, você já tem um tema, já tem um título e um subtítulo. Alguém gostaria de dar algum exemplo de algum título que pode ser utilizado no plano de atividades de estágio? Alguém se arrisca? Ixi! Vou dar um exemplo para vocês, tá? E aí eu vou pedir que vocês façam aí, pelo menos no chat, um simulado, né? Um título e subtítulo simulado. Por exemplo, eu escolhi trabalhar, deixa eu pensar, os programas Excel e Calc, Excel e o Calc, que é do LibreOffice. Então, um editor de planilhas para ensinar atividades de multiplicação para os alunos do ensino fundamental. Eu tive uma ideia, bom, eu vou utilizar os editores de planilha para eu ensinar matemática. E aí, tudo que eu for trabalhar com os alunos, eu vou ensinar também como faz no Excel e mostrar como funcionam essas contas. Então, vou estar usando um recurso tecnológico, uma TDIC, para ensinar um conteúdo da escola. Então, eu vou colocar meu título. Posso falar
Pode, calma só um pouquinho. Deixa eu terminar só esse exemplo aí, você já fala o seu. Então, eu vou colocar lá de título, planilhas eletrônicas no ensino de matemática, certo? Subtítulo, o uso do Excel e do Calc no ensino de matemática na escola pública, na escola estadual, tal, tal, tal. Entendeu? Então, eu tenho aí, qual que é o meu tema? O meu tema é ensino de matemática utilizando a informática. Qual que é meu título? Editores e planilhas no ensino de matemática, certo? E o subtítulo, o uso do cálculo do Excel no ensino de matemática nos alunos da escola estadual, tal, tal, tal. Tá bom? Então, uma sugestão. Eu não quero que vocês coloquem aí no chat o que de fato vocês já vão fazer. Mas pensa numa ideia aí, rapidinho, e cria aí um título e um subtítulo para um pai simulado de vocês, tá bom? Pode falar, Ana. O meu tema é metodologia virtual, aí o subtítulo é e o uso de plataformas como ferramentas de ensino e aprendizagem para alunos do ensino fundamental 2. Aí, que bacana. Olha que legal. Muito bem. Precisa dar seu exemplo no chat não, viu, Ana? Seu exemplo já está Tá registrado. bom. Muito bem. O Tá princípio bom. é esse. Aí, ó. Ó, Marcos. Introdução à programação. Scratch. Uma ferramenta para conceitos de programação no ensino fundamental. Perfeito, Marcos. O Edson. Algoritmo no auxílio de aprendizagens matemáticas. Olha aí. Perfeito. Esse é o rumo mesmo, pessoal. Aí aqui, ó, vai Araguatins, o nome da cidade que você está executando o projeto. Tá? Ah, professor, mas eu estou morando em São Bento. Coloca São Bento, então. Ah, professor, eu estou morando em Paraupebas. Então, coloca Paraupebas. É a cidade de onde você está executando o seu projeto, ou você pode estar colocando também o nome da cidade da escola, certo? Não tem problema. Aqui não vai fazer tanta diferença, porque nós estamos num período de educação remota, então aí vocês colocam de onde vocês estão, onde é a escola, campo que vocês estão estagiando. E aqui está o ano que vocês estão estagiando, tá bom? O ano, no caso, 2021. Alguém tem alguma dúvida quanto à capa? Se alguém tiver, pode falar, tá bom? E aí vai ficar a nossa capa assim, certo? Cabeçalho, o nome de vocês, título e subtítulo, cidade e o ano. Tá bom? Aqui, ó, uma coisa que é importante, interessante, é vocês colocarem o estado também, tá? Não só a cidade e o estado, tá bom? A sigla do estado. Professor, Pode falar, Ana. pois eu já ia errar bem aí, acredito, mas ainda bem que eu ia enviar, né, para o meu orientador, Sim, porque sim. eu ia colocar Araguatins, porque eu achei que a gente tinha que deixar a cidade da universidade, né? Da Mas não faculdade está da sendo gente. executado na cidade, né? Se tivesse sendo executado na cidade, tudo, mas não está sendo. Alguns sim, né? Alguns moram em Araguatins, ou a escola campo em Araguatins, mas outros não. Então aí é interessante você colocar mesmo de onde você está executando. Beleza, aí o distrito de entrocamento. Existe esse distrito ou é brincadeira? Beleza, vamos lá. Aí nós vamos então para a contracapa. Na contracapa vocês vão só repetir aqui o nome de vocês, o cabeçalho mantém-se o mesmo. Aqui você coloca o nome e seu nome completo. Repete o título e o subtítulo. Lembrando, o título todo em caixa alta. Quem não sabe o que é caixa alta é negrito, tá bom? Caixa alta em negrito. E o subtítulo. E o subtítulo não. Isso, subtítulo sem negrito e sem caixa alta, tá bom? A primeira letra do subtítulo, ela pode ou não ser em letra maiúscula, isso fica a teu critério. Aí aqui nós temos eu não lembro como que é o nome desse trecho, que fica meio recuado, né? Um textinho recuado, uma ementa, tipo uma ementa, que está escrito, plano de atividades de estágio, apresentado a disciplina de estágio supervisionado 1. Aí aqui vai variar de acordo com o estágio que você está fazendo. Você está fazendo estágio 1 a 1, aí o 2, o 3 ou o 4, tá bom? Aí você só vai mudar aqui qual é o estágio que você está fazendo. Do curso de licenciatura em computação, em cumprimento às exigências parciais de avaliação. Porque o
PAI é um dos quesitos para a sua nota, tá bom? Não é o total. A avaliação, a gente vai ter aulas depois explicando sobre o que vocês vão ser avaliados. Aqui vem o nome do seu orientador. Você vai colocar o nome do seu professor orientador. Se eu for o professor orientador, sem problema de ter aqui em cima e aqui embaixo. Mas se você tiver outro professor orientador, o seu Rogério, Anselmo, Deilson, etc., você vai colocar o nome completo aqui, a titulação. Professor, mestre, professor doutor, professor especialista, tá bom? Aqui o nome completo. E abaixo, o meu nome como supervisor de estágio do IFTO, professor especialista José Mendes Menezes Júnior. Tá bom? Isso aqui já vai no modelo para vocês. Repetindo, de quem eu for orientador, repete o nome aqui em cima de novo. Mais uma vez, coloca o nome da cidade, de onde vocês estão executando o projeto, ou a cidade da escola campo, e o ano de execução do projeto, certo? Então, aí nós temos as duas primeiras partes, a capa e a contracapa, certo? A contracapa se difere da capa apenas nessa ementa aqui ao lado, certo? A formatação segue o mesmo padrão dos trabalhos acadêmicos das normas da ABNT. Aí nós vamos, então, para o corpo do PAI, né? Primeiro, item 1, identificação do estágio. O tema do estágio. O tema é algo bem curto que aborde tudo que vocês vão trabalhar no estágio de vocês de uma forma resumida. O Davi deu o exemplo para título e subtítulo dele lá. Utilização do Google Maps no ensino de geografia. Perfeito, exatamente. Então vamos lá. Qual que seria um tema? Vamos pegar o tema de vocês. Vocês que deram sugestões aí dos títulos, qual seria o tema, né? O Marcos já disse, ó, o tema dele seria Introdução à Programação. O Erison poderia ser Algoritmo e Matemática, né? O tema Algoritmo e Matemática. O Davi poderia ser Informática e Geografia, certo? Então, é algo que realmente o tema maior, né, que abrange o trabalho de vocês. Aqui vocês vão repetir o título, tá bom? Do projeto de vocês, título e subtítulo. Vocês vão repetir aquele que está na capa. A unidade, vocês vão colocar se é estágio supervisionado 1, 2, 3 ou 4. O período, qual o período de realização? Início de que mês até que mês? Outubro de 2020. Por exemplo, vou colocar aqui que o estágio começou de vocês em abril de 2021 a junho de 2021. Aqui vocês vão colocar o período dos meses. E a carga horária total do seu estágio? 140. Exatamente. É 140 ou é 120? Fiquei agora na dúvida. São 40 140. 40 Observação, 60 de urgência. Perfeito, Ana. 40 de observação. Vocês do estágio 1, 40 de observação, 60 de regência e 40 de planejamento. 140 horas. Pessoal de estágio 2, 3 e 4 são 100 horas, né? 30 de observação, 40 de regência e 30 de planejamento, tá bom? Mas aqui vocês vão colocar no total. Então, quem faz estágio 1, 140. Quem faz estágio 2, 3 e 4, 100 horas, tá bom? Isso aí, Ana, já vai corrigindo. Então, aí o próximo é o tec-tec dela ali. Os responsáveis, aqui quem são os responsáveis pela execução desse projeto? Aí você vai colocar aqui o nome do acadêmico, o seu nome, e o nome do seu professor orientador. E também supervisor da escola campo. Certo? Quem vai ser o professor supervisor da escola campo? Então, são esses 3 nomes que você tem que colocar no seu PAI, o nome completo. Tá bom? Que são os responsáveis pela execução do projeto. Então, aí passou a identificação do meu estágio, tá? A terceira página, essas informações. Pessoal, se qualquer um de vocês tiver dúvida, pode perguntar, tá bom? Bom, aí nós vamos para a introdução. Como um projeto, como um trabalho acadêmico, ele tem que ter introdução.
E aqui, o que diz no nosso modelo? Escrever de forma breve a finalidade do plano de atividade de estágio, que é o PAI. Qual a finalidade desse documento? Você vai mostrar aqui que esse documento, ele apresenta a forma de execução do seu estágio, as etapas, o cronograma. Depois que você concluir todo o seu PAI, você vê mais ou menos sobre o que seu PAI apresenta e você dá uma resumida aqui na introdução, para quem vai ler saber do que se trata. Será apresentado o cronograma, os conteúdos, a forma de execução do estágio, entendeu? Você vai escrever isso na sua introdução. Apresenta-se aqui, de forma sucinta, o assunto a ser tratado no decorrer do projeto. Então, a gente vai tratar sobre informática, geografia, matemática, tal, dá uma citada, tá? E a introdução deve ser escrita por último para facilitar a contemplação de todos os elementos do PAI. Você vai lá na frente, vai ter justificativa, problema, objetivos, procedimento metodológico, recurso de avaliação. Então, como todo trabalho, você vai introduzir aqui o leitor do que se trata esse documento. Você vai apresentar que é um plano de atividade de estágio, que vai mostrar todo o funcionamento de execução do seu estágio, quais são os temas que você vai tratar ao longo dele, qual que é a importância do estágio para vocês, e por que vocês escolheram a escola, qual a escola que foi escolhida, tudo de forma bem resumida, tá bom? Fanuel perguntou, a quantidade de horas do estágio 1 agora é 140 horas na nova grade? Sim, exatamente. Porque, embora você pareça de primeiro, poxa, mas ficou pior, né? Porque em vez de 100 eu faço 140, mas o bom é que ao invés de 4 estágios, a galera que está começando o estágio 1 agora, eles fazem apenas 3 estágios, então parece que é maior, mas não, acaba sendo mais reduzido, tá bom? A gente, em vez de ter 4 estágios de 100 horas, tem 3 estágios, um de 140, outro de 140, outro de 120, certo? E aí, realmente, o primeiro e o segundo estágio da nova grade são de 140 horas. Pode falar, Marcos. Professor, nessa parte aí, quando a gente está escrevendo, é como se fosse um artigo ou um projeto que a gente precisa ter as citações de autores? Exatamente. É praticamente um artigo, certo? E aí tem que ter as referências, tem que ter as citações, tudo que vocês forem afirmarem que precisa de comprovação, que não dê para ser afirmado de boca, né, sem ter a credibilidade de vocês, precisa ter a citação, a referência para embasar, tá bom? Isso traz qualidade ao trabalho de vocês, traz credibilidade. E o interessante é que, se vocês fizerem um bom PAI, um bom plano de atividade de estágio, na hora de você fazer um relatório de estágio, você já tem praticamente todo o material pronto. Fonte, minha mente fértil. Boa. Não pode ter... Pessoal, vocês podem ter a mente fértil, mas tem que ser uma mente fértil fundamentada, tá bom? Não tem problema ser criativo, desde que a sua criatividade tenha embasamento, tá bom? E aí, pessoal, pensem que é assim, que é como se o PAI fosse o pré-projeto de TCC e o seu relatório de estágio final é como se fosse já o TCC, entendeu? Então tem que ter todos aqueles padrões de referências, citações, tudo feito de forma corretinha, tá bom? Certo. E aí vocês vão falar sobre isso. Resumindo, apresenta o que é o PAI, qual que é a importância do estágio, qual foi a escola escolhida, por que escolheu aquela escola, aí o que vai ser tratado ao longo do seu PAI, tá bom? Deixa para fazer isso na introdução, de forma fundamentada e, de preferência, faça por último para você não esquecer nada depois que você escreveu o seu PAI. Aí nós vamos para a próxima parte, que é a justificativa. Deve-se responder o porquê da escolha do objetivo. Deve-se responder o porquê da escolha do objetivo abordado. Aqui vocês vão explicar o porquê que vocês escolheram aquele tema, o porquê que vocês vão fazer aquela atividade. Porque é importante esse PAI ser executado por você naquela escola aqui. O que vai trazer de bom para aquela escola, para aqueles alunos, e para você, para a sua formação? Qual a importância do seu projeto? Descrever a importância e viabilidade do PAI. O seu projeto é importante? O seu plano é importante? Por quê? Ele é viável de ser aplicado? Por quê? Né?
Para tanto, é necessário destacar a relevância teórica e prática do assunto. O quanto é importante esse assunto que você está abordando no seu plano de estágio, nesse seu projeto que você quer executar. Quais foram as razões que levaram você a escolher a execução desse tema, desse título, desse projeto? Tá bom? Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Não precisa nem perguntar se pode, já pode fazer logo. É porque, na verdade, eu vou um pouco atrapalhar. Sobre a questão de não participar dessas aulas aqui. Pega falta? Quais aulas? Essa Cifra, que a né? gente tem aqui agora? Sim, aula cifra. Então, de estágio supervisionado 1, por enquanto, até onde eu estou sabendo, não. Certo? Ou você perde realmente só o conhecimento. Estágio supervisionado 2, 3 e 4, que ainda constam como disciplinas fixas, aí essas pega falta, tá bom? E aí, se você não tiver a carga horária completa desses encontros, você não tem aprovação. Porque o estágio, diferente das outras disciplinas, o estágio é a única disciplina que você tem que ter 100% de presença. As outras vezes você tem que ter até 75%. O estágio, se você tiver menos do que 100%, você reprova, tá bom? Então, é muito importante que participe. Não os que estão assistindo estágio supervisionado 1, tá? Mas estágio 2, 3 e 4 ainda é obrigatória a presença em todas as aulas, tá bom? Mas é importante não faltar para não perder os conteúdos. Mesmo que fiquem gravados e são disponibilizados, às vezes você deixa de estar fazendo uma pergunta importante que sanaria a sua dúvida, tá bom? Tá bem. Vamos então ao próximo item, que é o problema ou a problemática. Qual é a dificuldade que ocorre na escola campo de estágio e que o acadêmico na condição de estagiário se propõe a resolver em conjunto com o corpo institucional da escola campo? Isso que você teve essa ideia de fazer esse projeto de estágio surgiu por qual necessidade? O que você percebeu na sua observação que fez você querer aplicar esse projeto lá? Qual que é a problemática? Qual que é a demanda da escola? Né? Então você vai expor a situação problema de maneira individualizada de outras situações, no caso de existirem. Se for mais de um problema, lista quais são os problemas. Ah, professor, eu vou ensinar isso daqui porque a escola não tem isso, não tem isso, não tem isso. Eu vou utilizar tal ferramenta porque na escola não tem isso, não tem isso, tem isso. Eu percebi que eu posso melhorar tal problema se eu aplicar esse projeto. Pode falar, Wellington. E tipo, o senhor comentou uma vez a gente fazer isso, só que aplicando com os professores para ajudar eles, né? Sim, também. E eu posso constar isso também no documento? Com Tipo, certeza. Eu visualizo que o problema também está nos professores e eu fazer isso com Com certeza. Aquilo que eu falei, vocês não podem deixar de fazer as atividades com os alunos do nível que vocês estão estagiando. Vocês estão em estágio 1, você tem que fazer lá atividades com os alunos do ensino fundamental 1 e 2. Você está em estágio 2, você tem que fazer as atividades com os alunos do ensino fundamental 2. Você está em estágio 3, o pessoal que está no estágio 3, né? Vocês têm que fazer as atividades com alunos do ensino médio e técnico. Você está em estágio 4, você tem que fazer as atividades com os alunos de educação especial ou de EJA. Mas isso não impede vocês de fazer atividades com os professores também, levando o conhecimento de vocês para os professores, e isso constar tanto no plano de atividade de estágio de vocês, no cronograma e também lá no relatório final de estágio. Pelo contrário, é muito bom vocês marcarem que vocês levaram o conhecimento também para os professores, tá bom? Mas o objetivo do documento mesmo é voltado para os alunos, né? O objetivo do documento é relatar o que você vai fazer no seu estágio, independente de ter para aluno ou para professor. O objetivo do estágio é fazer vocês aprenderem a lecionar para os alunos. Mas o objetivo do documento é narrar o que vocês vão fazer no seu projeto, tá bom? Beleza. Não, tranquilo. Ok, pessoal, então é isso que vocês vão mostrar na problemática. Um ou mais problemas que o seu projeto vai resolver. E aí nós vamos para os objetivos. O objetivo geral. O que você quer alcançar com o seu estágio? Não vem com aquela assim, eu quero concluir o estágio, esse é o objetivo. Eu quero passar na disciplina. Não é isso que vocês vão colocar aqui, tá, galera?
Aqui vocês vão colocar qual que é o objetivo daquela temática que você escolheu. Ao final do teu estágio, o que você espera ter alcançado de uma forma geral, tá bom? Isso vai ser o seu objetivo geral. Por exemplo, vou pegar os exemplos que vocês colocaram no chat. O Marcos falou sobre Scratch, uma ferramenta para conceito de programação de ensino fundamental. Vamos bolar um exemplo de objetivo. Ensinar lógica de programação a alunos do ensino fundamental. Seria esse um objetivo, né? Só um instante, pessoal. Eu pensei que o espirro vinha, mas não veio. Aí, o que acontece? E os objetivos específicos? Vocês vão colocar as etapas que vocês vão ter que atingir para conseguir alcançar o objetivo maior. Por exemplo, o Marcos queria ensinar introdução à programação através do Scratch para os alunos do ensino fundamental, um objetivo geral. Mas para ele conseguir ensinar lógica de programação introdução à programação para os alunos do ensino fundamental, o que ele ia precisar? Apresentar a ferramenta Scratch para os alunos, torná-los capazes de conhecer a ferramenta, ensinar os conceitos básicos de programação, entendeu? São passos menores para atingir um objetivo maior, certo? E é muito legal de vocês fazerem bem feitinho os objetivos e terem bem claros, porque quando vocês terminarem o estágio de vocês pegam os objetivos lá e fazem uma checklist. Bom, eu tinha esse objetivo, consegui? Bom, consegui, não consegui. Consegui. Aí você vai ver o que você conseguiu, o que de fato você não conseguiu, e aí você vai saber se o seu estágio foi um sucesso ou não, tá bom? O que não foi, o que faltou, o que precisou, o que fez não atingir esse objetivo, aí você vai ter uma análise, uma avaliação interessante do seu estágio, né, e do seu projeto. Então, objetivo geral, alvo de maior abrangência daquilo que se pretende alcançar. Determinar uma meta que esteja relacionada aos impactos possíveis no decorrer da execução do estágio supervisionado. O que você vai conseguir, o que você quer atingir ao final do seu estágio com aqueles alunos. E os objetivos específicos são alvos concretos, de menor abrangência, coisas básicas para você conseguir algo maior, que se busca alcançar no âmbito da proposta para que se consiga atingir o objetivo geral, devendo ter uma clara correspondência com resultados esperados. Então, fica bem tranquilo. Se você tem objetivos claros, quem sabe onde quer chegar, chega mais fácil. Quem não sabe onde quer chegar, não consegue, porque ele fica perdido. Chega no final, você não sabe se você conseguiu, se você não conseguiu, fica um troço meio bagunçado, sem saber se teve aprendizado, se não teve. Como é que você vai medir o sucesso do seu projeto se não sabendo onde você queria chegar, né? Próximo, procedimentos metodológicos. Descrever as formas de encontrar as soluções para a execução do projeto. Delinear as técnicas e instrumentos que serão utilizados para a execução do projeto. Aqui vocês vão contar, narrar, de que forma vocês vão fazer esse estágio. A observação vai ser feita dessa maneira, eu observei assistindo aulas online, eu observei vendo os roteiros do professor, eu observei acompanhando as interações do grupo do WhatsApp. Descreva de que forma foi feita a observação. E de que forma vai ser feita suas aulas? Eu vou ministrar minhas aulas pelo Meet, eu vou utilizar tal ferramenta, os recursos que eu vou utilizar vão ser esses, as ferramentas serão essas, a metodologia que eu vou utilizar vai ser essa, a participação do professor da Escola Campo foi essa, a aula vai ser ministrada tal dia da semana, tantas vezes por semana, em tal horário. Então aqui vocês vão descrever de que forma vocês vão fazer o estágio de vocês, tá? Bem detalhado. A forma de acompanhamento. Aqui vocês vão falar de que forma o professor orientador do IFTO e o professor da Escola Campo, supervisor da Escola Campo, vão acompanhar a execução do projeto de vocês, certo? De que forma? Eles vão acompanhar presencialmente nas aulas? Vai ser através de reuniões semanais? Como é que vai ser isso, né? É uma organização, e aqui a gente também vai dividir o cronograma o que é planejamento, o que é observação
e o que é regência, certo? É a organização sequencial das atividades a serem realizadas durante o estágio, distribuídas entre planejamento. Aí aqui, ó, para o pessoal de estágio 2, 3 e 4, o planejamento tem 30 horas, mas para o pessoal de estágio 1 são 40 horas. Observação, para o pessoal de estágio 2, 3 e 4, são 40 horas. Oh, errei aqui, ó. Tá certo. Pessoal de estágio 1, 40 horas. O pessoal de estágio 2, 3 e 4, 30 horas. A observação do pessoal do estágio 2, 3 e 4, 30 horas. A observação do pessoal de estágio 1, 40 horas. Regência, pessoal do estágio 2, 3 e 4, 40 horas. Pessoal de estágio 1, 60 horas. Tá bom? A distribuição da carga horária deve ocorrer conforme o tempo total para a realização do mesmo em ordem cronológica. Então, aqui vocês vão colocar, ó, o que vocês vão fazer de planejamento, eu vou explicar já o que vai entrar nesse planejamento, o tempo que vocês vão fazer de observação, e aqui vocês vão registrar o que vocês vão fazer de regência, tá bom? Tudo em ordem cronológica, tá? Tem que ficar certinho, organizadinho na questão das datas. Fazer a relação ordenada das atividades a serem desenvolvidas com atribuição de tempo a cada atividade de conteúdo. Eu já vou explicar essa parte do cronograma, que vocês vão ter que colocar de forma ordenada, quais são as atividades a serem desenvolvidas, quanto tempo vocês vão levar para fazer cada atividade, e qual que é a data de cada uma dessas atividades, e também colocar qual é o turno em que ela irá ocorrer, tá bom? Pessoal, esses textinhos que estão aqui, ó, aparecendo, não é que você tem que ter esse texto no seu trabalho, tá? Isso aqui é uma explicação do que tem que ter em cada uma dessas partes. Você vai, quando receber esse modelo, você vai apagar essas partes e colocar aquilo que se pede em cada uma dessas sessões, tá bom? Aqui, ó. Vocês vão apagar tudo isso e colocar, de fato, aquilo que está sendo pedido. Então, vamos lá. Para os cronogramas que fica dentro da forma de acompanhamento. Então, depois que você explicou aqui como é que vai ser o acompanhamento do professor supervisor, como vai ser o acompanhamento do professor da escola campo para o seu estágio, você vai colocar aqui agora o cronograma, primeiro do seu planejamento. Para quem é estágio de estágio 2, 3 e 4, 30 horas de planejamento. Para quem é de estágio 1, 40 horas de planejamento, tá bom? E aí vocês vão colocar aqui, registrar cada uma das coisas de atividade de planejamento. O que entra dentro de planejamento? O tempo que vocês gastam para organizar a documentação para ser assinado. O tempo que vocês gastam para escrever esses documentos, o plano de atividade de estágio, o relatório de estágio, o programa de observação. O que mais que entra? O tempo que vocês levam para fazer os planos de aulas, fazer o planejamento das aulas. O tempo que você gasta de reunião, se reunindo e conversando com o seu professor orientador e o professor supervisor da escola campo. E os estágios que são em duplo, em trio, vocês também vão se reunir, né, para tratar, para planejar, para se organizar. Então, essas atividades, vocês vão colocando uma de cada vez aqui, certo? Fazendo uma previsão de quanto tempo vocês vão gastar em cada uma delas, e colocando também as datas da realização delas. Em que turno elas ocorreram ou vão ocorrer, tá bom? Se você for fazer, por exemplo, quanto tempo você vai gastar para escrever o plano de atividade de estágio? Aqui está o exemplo, 5 horas. Eu vou gastar, então, 2 horas num dia, mais 2 horas em outro, e mais 1 em outro. Aí você coloca em quais datas isso vai ocorrer e quais são os turnos, tá bom? Isso aqui é uma previsão, é um planejamento. Professor, precisa ser exatamente conforme a realidade? Não necessariamente. É um projeto, né? Espera-se que vocês colocam tudo isso aí de uma forma que dê para ser executado, e vocês vão se organizar para fazer dessa forma. Mas pode ser que surjam imprevistos e acaba não sendo exatamente dessa forma. Mas o quanto mais se aproximar da realidade, melhor, tá bom? Ah, professor, eu preciso... eu coloquei uma coisa no meu plano de atividade de estágio.
e depois eu fiz de outro. Eu preciso alterar aqui no meu pai? Não, não precisa alterar. Você vai colocar isso daí, essa alteração, explicar essa alteração lá no seu relatório final. Tá? Não precisa ficar fazendo alteração do pai constante. Por isso que o colegiado do curso já decidiu deixar para vocês fazer o pai só depois da observação, para não ter que ficar fazendo essas mudanças todas. A Vitória perguntou. Professor, entrei um pouco atrasado. E sem Vitória. É para a gente fazer isso antes de iniciar a referência, acho que você quis dizer regência. É para a gente fazer isso antes de iniciar a regência ou no final? Antes de iniciar a regência. Vou explicar para vocês. O PAI, o Plano de Atividades de Estágio, esse documento que eu estou mostrando para vocês aqui agora, sem ele estar homologado no SIGA pelo teu orientador, ou seja, sem o teu orientador já ter avaliado, escrito com você, corrigido, você ter feito as correções, quando o professor orientador dizer, tá ok, tá perfeito, você manda no SIGA, né, o PDF desse PAI, e o orientador, então, vai homologar. Aí você só pode iniciar a sua regência se o seu PAI tiver homologado. A Ana, por exemplo, aí tem o quê, Ana? Umas 2 semanas que terminou a observação, então esperando o pai dela. Nossa. Não é não, Ana? Eita, já ter terminado já. Então, aí enquanto vocês não tiverem terminado o pai, você não pode iniciar a regência. Então, vocês têm que fazer... Por que eu estou mostrando logo? Para vocês... Esse pai cada vez mais só se complica. Eu tô vendo que tá faltando um monte de coisa aqui. Não, mas assim, eu estou explicando detalhadamente, assim, direitinho, coisa por coisa, para quando vocês fazerem ter mais facilidade, tá? Mas não é esse bicho de 7 cabeças, não. Inclusive, vai ter orientador que vai ser muito mais flexível em questão do pai. Aí vai de orientador para orientador, vocês vão ver se eles... Não, aí eu fui pegar logo quem, né? O professor de estágio. Não, mas eu também não sou esse ditador, não. Se tiver uma coisa simples, mas bem feita, bem bacaninha, não vou cobrar tanto assim, não, tá bom? Aí vai de cada orientador de vocês, certo? Mas é importante, por isso que eu tô falando, eu tô ensinando agora logo, porque vocês estão na observação e já vão escrevendo ele, para não ficar muito em cima da hora e vocês acabarem enterrando o estágio por falta de um documento, bom? E aí, pessoal, depois que vocês colocar todas as atividades de planejamento aqui, essas que eu falei, e somadas horas, vocês vão colocar aqui a somatória das horas. Professor, eu fiz esse cronograma aqui e passou das 40 horas. Não tem problema, melhor ainda. Não pode ter menos do que aquelas horas, mas mais pode ter, tá bom? Beleza. Aí vamos para a parte da observação. Vocês lembram que eu ensinei para vocês no documento passado? O conteúdo da aula, quantidade de tempo, data. Então, aquilo que vocês vão colocar no programa básico de estágio, que é as frequências, vocês vão colocar aqui também, tá bom? De forma sequencial, organizadinha, bonitinha. Bota o conteúdo, atividade, se precisar, bota aí qual foi o nome do professor que você acompanhou, tá? Explica aqui o que foi feito na observação de vocês. No tempo que foi de cada atividade, a data e o turno. Aí também, no final da contagem, se você for estágio 2, 3 e 4, tem que dar 30 horas pelo menos. Se você for estágio 1, tem que dar pelo menos 40 horas. Tá bom? Misael, pergunta. A homologação basta o orientador dar ok ou mais alguém corrige ou vê se está no padrão pedido? Seguinte, 2 pessoas têm que estar de acordo com o seu pai. O professor orientador e o professor supervisor da escola campo. Porque como é que você vai executar um projeto se o professor da escola não aceita aquele projeto que você quer propor? Mas esses 2 têm que estar de acordo, tá bom? O orientador e o professor da escola campo. Mas quem de fato dá o ok lá pelo SIGA, homologa, bate o martelo, é o professor orientador, tá? Não precisa ter... presencialmente, a gente cobrava a assinatura do professor da escola campo também nesse documento. Mas a gente está pedindo só o do professor orientador mesmo lá pelo SIGA, nesse tempo de pandemia, tá bom? Mas eu, como supervisor de estágio, não tenho que corrigir, eu só vou corrigir de quem for me orientando. O professor Rogério só vai corrigir de quem for orientando dele. E assim sucessivamente, com os demais professores, tá bom? Aí, depois da observação, nós temos da regência. A regência também você vai colocar cada
conteúdo e atividade que você vai trabalhar, quanto tempo vai levar para fazer cada uma dessas coisas, né, da sua regência, a data que foi executada aquela aula e em que turno que foi. Marcos, pode perguntar. Professor, nessa parte da regência, assim, como tem a maioria das escolas não tem a disciplina de informática, a gente tem que adaptar para o conteúdo do professor que a gente estava observando. Exatamente, exatamente. Muitos vão fazer alguns projetos envolvendo disciplinas, né? Ensino de conteúdos de história, ensino de matemática, mas lembrando que sempre tem que ter a utilização da informática como ferramenta. Professor, mas as aulas estão sendo pelo Meet. Mas isso não é suficiente. Tá todo mundo pelo Meet agora. Tem que ter algo de diferencial que destaque você como professor de informática na sua regência. Tá bom? Professor, eu quero ensinar conteúdos de informática mesmo. A escola permite? Se a escola permitir você ensinar isso, não tem problema. Você pode dar um cursinho de informática, de programação, do que for para a escola, mas desde que a escola esteja de acordo, tá bom? Tem escola que não permite porque você vai acabar atrapalhando os outros conteúdos que têm que ser trabalhados e vai atrasar e eles não deixam. Tem escolas que, pelo contrário, fazem querer que você execute projetos específicos de informática e aí vai ficar a critério do que vocês decidirem. Você, teu orientador e a escola campo, através do supervisor da escola campo, tá bom? E aí, se você for trabalhar as disciplinas aqui, você vai colocar cada conteúdo de cada aula que você vai trabalhar. Se for projeto de informática, cada conteúdo de informática você vai trabalhar em cada dia, tá bom? O tempo que vai gastar, a data e o turno. Deu para explicar mais ou menos, Marcos? Era isso a tua dúvida? Era essa? Beleza. E aí, no final, tem que dar contagem aqui de pelo menos 40 horas para quem for de estágio 2, 3 e 4, e pelo menos 60 horas para quem for de estágio 1, tá bom? E aí, somando, nós vamos ter 100 horas de estágio, pelo menos, para quem é de estágio 2, 3 e 4, e 140 horas para quem é de estágio 1. Certinho? Recursos. Vocês vão colocar aqui, ó. O que vocês vão precisar para executar o PAI? Vão precisar dos alunos, né? Sem aluno não tem atividade. Vão precisar dos professores auxiliando. Vão precisar de computador, notebook, celular. Vai precisar de internet, acesso à internet. Quais são os seus materiais que vocês vão utilizar? Né? Aqui tem alguns exemplos. Aqui tem exemplos de aulas presenciais, mas nas online, nas aulas remotas, o que vocês vão precisar? Quais vão ser os programas que vocês vão executar, certo? Vocês têm que colocar detalhado aqui o que vocês vão utilizar no seu estágio ao longo da tua regência, tá? O Ronaldo comentou, 60 horas é muita coisa, mas atualmente, da forma que está sendo contabilizada pelas escolas, tem escolas que você vê que o professor ele executa uma atividade, principalmente o pessoal que está trabalhando com roteiro, executa uma atividade naquela manhã e aquele registro valeu pela manhã toda para o professor, entendeu? Como carga horária. E a mesma contabilização vai ser para vocês. Então, entendam de que forma está sendo contabilizadas as horas para os professores na escola que você está estagiando, para que seja contabilizado para vocês também. É importante que vocês tenham acesso ao cronograma das aulas, né? Como é que está organizado o cronograma das aulas, porque vocês vão registrar da mesma forma no programa de vocês. Ronaldo, pode perguntar. Então, professor, no caso, eu peguei 3 matérias, 2 de português, português 6º ano, português 7º ano e história. Aí, eu não peguei o horário dessas aulas ainda. Aí, no caso, eu tô pensando, se chocar uma aula com a outra, o que eu posso estar fazendo? É tirar uma das matérias, ficar só com 2? Se chocar, sim, né? Se tiver aula no mesmo horário, não tem como você estar em 2 lugares ao mesmo tempo, infelizmente. A não ser que você juntasse a turma e fizesse um aulão, né? Eu tenho quase certeza que vai chocar, porque é 2 de português, 7º e 6º ano. Uhum. Por isso que é importante, antes de vocês fazerem o PAI serve para isso, para você já prever essas coisas. Você vai ver direitinho que dia que você vai trabalhar para não ter esses imprevistos, entendeu? Tô esperando aqui a professora me mandar os horários, possivelmente se eu vou ficar com 2 matérias, no caso. Uhum. E é aquilo, né? Lembrando,
Quanto mais matérias vocês trabalharem, quanto mais turmas vocês trabalharem ao mesmo tempo, mais chances tem de você terminar mais rápido. E também tem a questão de que vocês podem, no máximo, fazer 6 horas por dia e 30 horas 12 por turmas, semana. Fiquei Entendeu? com as 3 professoras lá, é 12 turmas. Uhum. Bastante coisa, hein? Por dia é coisa demais. Aí dá mais de 6 horas de aula por Não dia. pode, você tem que registrar no máximo. Você pode até fazer, mas registrar você não vai poder, você vai ter que registrar só 6. Aí eu não poderia estar registrando no outro dia, não? Aí só se a escola campo assinar, né? Só que dificilmente eles vão assinar com data errada, né? Aí, pessoal, a gente vem para o item 9, resultados esperados. Nos resultados esperados, vocês vão colocar aqui o que vocês esperam alcançar no final. Tá bem ligado aos objetivos, né? O que vocês esperam alcançar ao final do estágio de vocês? O objetivo está lá só escrito, né? Alcançar tal coisa. Aqui vocês já vão poder discorrer um pouco mais. O que vocês esperam e por que vocês esperam isso, né? Então aqui está escrito, esboçar os possíveis impactos ou implicações com o cumprimento do pai. O que se espera que ocorra depois da execução do pai, do plano de atividade do estágio? O que você espera que esse projeto faça em relação a você? Como você espera estar ao final desse estágio? E os alunos que vocês teve? E a escola que você estagiou? Aí, o Marcos botou que os alunos sabem programar. Aí eu pergunto, Marcos, por que é importante esses alunos aprenderem a programar? Entendeu? Aí a resposta dessa pergunta que eu te fiz já é uma coisa legal para você colocar nos resultados esperados, entendeu? Porque você vai dar uma perspectiva nova para esses alunos de crescimento, entendeu? Então é interessante você para desenvolver inteligência lógica e matemática. Legal, é muito bom que os alunos desenvolvam inteligência lógica e matemática, mas para quê? O que eles desenvolvendo isso, o que isso vai gerar na vida deles? O que vai gerar para a sociedade, entendeu? É esses detalhezinhos que tornam o plano de atividade de estágio de vocês bem bacana. Como que o plano de atividade de estágio de vocês impacta a sociedade a curto, médio e a longo prazo, entendeu? Não é que eu estou falando que é só isso, eu estou dando mais possibilidades, entendeu? De como você deixar o seu plano bem mais rico. Item 10, avaliação. Como é que vai ser feita a avaliação com os alunos que você vai desenvolver esse projeto? De que forma você vai avaliar eles? Né? Então, detalhar as atividades avaliativas aplicadas aos estudantes da escola campo de estágio, em que o estagiário teve planejamento ou participação de maneira ativa. Como é que você vai avaliar esses alunos que você trabalhou durante o seu estágio, né? Olha aí, ó, o Davi, ó, o tanto de resposta legal, ó. Facilita a vida deles, pois resolverão seus problemas, olha aí que legal. Ser empreendedores de software independentes no futuro, muito bom. Ser o próximo Mark Zuckerberg, muito bem. Quem sabe, né? Dá uma perspectiva maior para essa galera, muito bem. E aqui vocês vão explicar de que forma vai ser a avaliação que vocês vai trabalhar com seus alunos no estágio, tá? E, por fim, as referências que você utilizar no seu trabalho. Tudo que você citar, referencia aqui, segundo as normas da EBNT, tá bom? E aí tem muitos vídeos aí na internet, não cabe a mim ficar ensinando para vocês, porque isso é da disciplina de metodologia científica. Mas, qualquer dúvida, se vocês não souberem como fazer, pode estar me procurando, perguntando, para que eu possa estar auxiliando vocês nessas questões. Ali é o Misael, proporcionar avanço tecnológico no Brasil. Muito bem, tá vendo, ó? Uma simples aula de computação, de programação, como que pode impactar a vida de estudantes e do nosso país? Muito bem. Então, pessoal, é isso. Esse é o plano de atividade de estágio, esse é o PAI. Ele nada mais é do que um projeto que vai explicar como vai funcionar o estágio de vocês, todo, especialmente a regência, e ele tem que estar pronto, corrigido pelo professor orientador, aceito pelo professor da escola campo e homologado no SIGA para que vocês possam iniciar a regência de vocês. Já comecem a fazer o quanto antes, tá bom? Porque geralmente a galera atrasa, e quando atrasa, emperra a regência e atrasa o estágio, tá bom? Então, já comecem o quanto antes, não é um bicho de 7 cabeças, faz o mais básico possível, vai mandando para o seu orientador que tem orientador que cobra mais, tem orientador que cobra menos, tá bom? Aí vocês vão vendo como que é o andamento.
Eu tava me cobrando antes de começar isso aqui. O certo, segundo a legislação dos estágios do nosso campus, é que eles sejam entregues antes de vocês começarem até a observação de estágio. Sem eles, vocês não conseguiriam observar. Só que os professores da computação sentaram, se reuniram, viram que muita coisa precisa vocês conhecerem na escola primeiro, para depois escrever o projeto. Então, foi acordado que vocês têm que entregar, pelo menos, antes de começar a regência. Viu? Ronaldo, acho que seria uma boa todas as escolas terem laboratório de informática. É importantíssimo, né? Principalmente na época que a gente vive, onde os alunos conhecem a informática, sabem lidar, mas muitas vezes não sabem para os fins necessários para fazer um trabalho acadêmico, fazer uma pesquisa decentemente, né? Para fazer os trabalhos que ele precisa fazer de forma correta. Não sabe manusear a tecnologia. Tá bom? Pessoal, dúvidas? Perguntas? Está aberto aí a possibilidade de perguntas. Eu mandei a frequência no chat. Quem não tiver dúvidas e quiser já sair, fica à vontade. Só preenche aí a frequência antes de sair, tá bom? Misael, no caso de planos de aulas ou formulários, etc., eu tenho que colocar já no PAI antes de homologar? Ou eu posso definir isso junto à professora supervisora e depois entregar ao PAI? O seu PAI, do modelo que está aqui, que eu apresentei para vocês, tem que estar protocolado no SIGA, o PDF, já avaliado pelo professor, antes de você iniciar a regência. Agora, planos de aula, outros formulários, outros documentos que você for fazendo ao longo da tua regência, você só vai anexar lá no final, junto com o seu relatório de estágio, tá bom? Por enquanto, agora, a única coisa que precisa protocolar no SIGA para começar a regência é esse modelo que eu apresentei para vocês. Planos de aula vai depender da sua professora, do supervisor da escola campo e do seu professor orientador. Davi, por exemplo, então para a regência, se você fizer um projeto com a informática, realizar num turno alternativo dos alunos da escola assistirem com a aprovação da mesma, conta como regência de estágio? Com certeza. Se a escola aceitar você fazer um projeto num turno alternativo de coisas específicas da informática, não tem problema. Melhor ainda porque você está exercendo a sua profissão corretamente, né? Que é a profissão de computação, professor de informática. Sobre essa que o Davi postou aí no caso. Então, se eu conversasse com a professora e desenvolvesse uma atividade fora da aula dela, eu poderia estar colocando na regência? Pode, com certeza. Acontece muitas vezes até, gente, de você, eu vou trabalhar com a disciplina mesmo, mas a carga horária não vai ser suficiente, você vai lá e aplica um projeto de informática extra, um projeto de reforço extra para complementar aquelas aulas, aquelas horas que você precisa. Pode acontecer isso também. Então, assim, no caso, é tipo fazer uma aula ensinando os alunos a mexer tipo no Meet, nos programas assim, que estão usando lá no Google Classroom. Conta. Inclusive, eu tenho orientado não só a fazer para os alunos, mas também aos professores. E isso que vocês estão fazendo de capacitar a usar essas ferramentas, tanto com alunos quanto professores, vocês podem contar dentro da regência também. Pois já tem uma lá para colocar na regência. Valeu, que beleza. A professora lá não sabia que podia colocar ela gravada no Meet. Olha aí, ó. Já serve. Vídeo aula, você ensinando como o professor utiliza essas ferramentas, tudo isso pode constar. O pessoal, por exemplo, do Daniel Berg desenvolveu uma biblioteca online com a disponibilidade de livros para os alunos, né? O tempo que eles gastaram fazendo esse projeto, que foi solicitado pela escola, vai contar também como regência para eles, entendeu? Tanto produzindo o portal, quanto produzindo os vídeos ensinando a usar esse portal, tudo isso conta dentro da regência também, certo? Então é isso, boa noite a todos, e qualquer dúvida vocês podem estar mandando no meu PV, no grupo da disciplina, no Classroom, que aí a gente vai tentando sanar para vocês. Eu vou estar disponibilizando o modelo do PAI nos grupos da disciplina no Classroom, tá bom? Boa noite a todos. Valeu, falou.